Fala aí galera, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Julia Porto e esse é o canal Visão de Estudo, onde a gente fala um pouco sobre como a sua mente pode ficar mais tranquila para te ajudar a potencializar os seus resultados. Então hoje a gente vai falar em como essa mente tranquila pode deixar o seu dia com mais horas, né? Será que isso é possível? Então, mas primeiro de tudo, pensa aqui comigo que só porque a sociedade diz que você tem que abraçar o mundo, não significa que você não possa questionar isso, certo? A gente tem que pensar primeiro nisso. Só porque a sociedade diz que você tem que ter a síndrome do polvo e abraçar o mundo, não significa que você não possa questionar isso. Por que eu tô dizendo isso? Você precisa dar um Google, como eu falei no vídeo passado, para se conhecer melhor. Mas a partir do momento que você se conhece melhor, se você não aprendeu o necessário para deixar a sua mente mais tranquila, não adianta nada saber mais sobre você mesmo. Porque o mundo que os nossos pais conheciam está mudando. Daqui a pouco ele não vai existir mais. Em que sentido, Júlia? Porque as pessoas mudaram o seu comportamento, mudaram o seu padrão mental, mudaram o seu padrão de compra. E você tem que acompanhar essas mudanças, senão você vai ficar estagnado, igual um copo d'água, lembra? Então, e esse mundo só mudou e só é tão confortável como a gente conhece hoje, porque algumas pessoas pararam e pensaram: o que eu posso fazer para atingir esse determinado resultado? E aí, esse resultado pode ser N coisas, né? Por que algumas empresas, por exemplo, como a Netflix, a Coca-Cola, o croquete da Casa do Alemão, o iPhone, são insubstituíveis? Por que elas tiveram ideias que a gente olha e pensa, cara, não tem como ter outro igual, será? A gente não pensa que vai achar um concorrente para a Coca-Cola, sabe? Você acha que alguém vai fazer uma fórmula igual a da Coca-Cola, depois que tantos já tentaram? E o que diferencia isso e por que isso tem a ver com você e tem a ver com uma mente mais tranquila? Porque para essas empresas fazerem tanto sucesso, elas precisaram analisar friamente o comportamento humano e como você, que está aí nessa tela, gosta de satisfazer os seus desejos. E para ter uma mente mais tranquila, você precisa satisfazer alguns desejos da sua mente, apesar de, claro, quebrar alguns, né? E aí fica a pergunta: será que você compreende o que deixa a sua mente tranquila? Hoje a gente vai falar sobre duas coisas primordiais, ou seja, essenciais para você ter uma mente tranquila. E essas duas coisas me ajudaram muito no processo de estudar sozinha, estudar em casa e estudar online, coisas que a maioria das pessoas não consegue fazer e por isso está surtando na quarentena. Então eu já te digo e já te adianto aqui que se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender de uma vez por todas como que você deixa sua mente tranquila para estudar o que for necessário para mudar os seus resultados hoje. Então a gente vai falar basicamente no início sobre duas coisas, que é o conceito de autonomia e autoria. E a gente vai imaginar esses dois conceitos como as asas de um pássaro. Você já viu um pássaro voar com uma asa só? Nem no conto de fadas, né? Então a gente precisa dessas duas coisas para fazer o sistema de estudar sozinho e ter uma mente tranquila funcionar. E nesse vídeo eu vou te contar como que a gente faz isso. Então vamos considerar, como eu falei, o pássaro. E essa primeira asa, ela vai ser a autoria. E aí fala, caramba, Júlio, ok, mas o que significa isso? Significa que você tem o potencial de escrever o que você quiser sobre a história da sua vida. E não para impressionar outras pessoas, tá? Mas para impressionar a sua própria mente a fazer coisas que nem ela imaginaria. E é o seu famoso, não vamos ser o produto do meio. Você não é todo mundo, né? Igual sua mãe, sua família costuma falar. Mas eu não quero trazer aqui um clichê, nossa, você precisa ser autêntico. Mas
Eu digo que você precisa ser autêntico porque é isso que inspira a sua mente a trabalhar para você. Porque a sua mente, ela é um ótimo servente, mas ela é uma droga de mestre. Ela não serve para isso, certo? E, além de tudo, só ela pode te ajudar a fazer coisas, né, biologicamente falando. Então, para você ensinar ou aprimorar a sua mente, você precisa ensinar a ela coisas legais, coisas criativas, coisas que ela ainda não sabe, coisas que desafiem o potencial biológico dela, ou seja, as condições que ela já tem, que faz parte de todo ser humano. Então, cabe a você descobrir maneiras criativas de fazer a sua mente servir a você e não o contrário. E esse é o objetivo da gente estar aqui nesse vídeo, essa hora aqui, 7 da noite. Enfim, falando em mestre, a gente vai também trabalhar outra asa, né, do nosso pássaro, que é a autonomia. Júlia, por que a autonomia é importante para ter uma mente tranquila? Porque só você sabe o que é melhor para você mesmo. Ninguém pode decidir isso por você. E a gente passa por fases. É importante lembrar que cada um vive o seu momento de vida e que, de acordo com esse momento, a gente estabelece prioridades, tá? Mas só a autonomia, junto com a autoria, que dão tranquilidade para o nosso cérebro e nossa mente fazerem o que for necessário e o que a gente mandar. A gente vai falar melhor sobre isso. Então, a autonomia é entender que você é capaz de traçar um plano que vai te levar do zero até o ponto B, que é o resultado que você quer alcançar. E para ser feliz nesse processo, você precisa partir de algum ponto, né? Você precisa administrar isso. E aí que a coisa fica legal e que a gente começa a entender tudo. Bom, pelo menos eu acho que aí vocês vão começar a entender tudo. Para partir de algum ponto, ou seja, do que você está hoje, você precisa agir conversando com outras autonomias e outras autorias de outras pessoas, né? E aí entra também o Google. Hoje em dia você consegue digitar qualquer coisa e achar qualquer coisa no Google, não é mesmo? Você dá enter numa parada e aparecem vários links lá para você procurar. Mas tem uma outra coisa. A informação ela é tão grande que você não procura nada, né? Que fica tudo meio perdido. E a gente só espera chegar essas informações pelos anúncios, né? Os famosos anúncios. E talvez por isso, a gente seja os alunos, os professores, as pessoas, a civilização mais viciada, mais obesa, mais doente e mais estressada da história da humanidade. Porque a gente não contesta as informações, elas só chegam pra gente. E de novo, vamos lembrar do início do vídeo, não é porque uma coisa chega pra você, que a sociedade te diz que você tem que abraçar o mundo, que você não pode questionar isso, certo? O que está acontecendo na real aqui é que a gente está perdendo a nossa capacidade de se apaixonar pelo processo criativo. Ou seja, a gente está perdendo a nossa capacidade de ser autoral, de ter autoria, de inventar coisas, porque está tudo tão mastigado que você só quer digitar qualquer coisa no Netflix, você só quer digitar qualquer coisa no Google, você só quer receita pronta, você só quer comida pronta. E é por isso que você precisa exercitar o seu processo de autoria, porque a autoria deixa a sua mente tranquila. Porque quando a sua mente está criando coisas, ela não está pensando em problemas. Então, antes da gente ensinar as crianças o 2 mais 2, o beabá, sabe o que a gente precisa ensinar? Como desenvolver a autoria e a autonomia. Como encontrar respostas sozinho. Como confiar no seu potencial. Quantas pessoas com ansiedade, tendências suicidas, depressão, porque elas não desenvolvem processo de autoria e autonomia. Tem um livro que eu gosto muito, que é chamado Outra Universidade, e eu vou ler aqui uma frase para vocês, que é a seguinte:
A criança, ela só aprende quando ela é levada a rever esquemas mentais que ela já absorveu. Mas na minha opinião, isso não vale só para criança. Toda pessoa, ela só aprende quando ela precisa rever alguma coisa que ela já aprendeu. E isso é muito importante, porque isso não acontece nas aulas normais. O que a gente vê é um bando de aula que não te faz pensar em nada, porque as informações já estão prontas, então fica todo mundo copiando e colando, né? Por exemplo, eu fiz uma disciplina, ele só falava fatos históricos isolados, sabe? Falava, então, em ano tal, aconteceu o mercantilismo e a procura pelas Índias, e depois a Guerra dos 30 anos, e depois a dos 80 anos. E aí eu pensei, ok, mas qual a ligação que esses eventos têm? Ele não falou em nenhum momento da aula. Entende? O professor, ele não exercitou naquela aula, então o professor, ele não exercitou naquela aula o processo de autoria e autonomia. Ele não estava ali falando de uma coisa que ele mesmo pensou, nossa, eu preciso falar sobre isso aqui, que tem a importância de unir tudo e explicar. Não. Ele só mostrou fatos históricos que estavam copiados em um slide. E isso não exercita nada. E é por isso que você precisa dominar esses processos. Porque se você não domina esses processos, por que você espera que o seu professor vai dominar? Por que você espera que outra pessoa vai dominar se você não está disposto a dominar? Mas se você se propõe a dominar a autoria e a autonomia, em qualquer matéria, em qualquer assunto que você sentir que aquilo ali não está te acrescentando em nada, você consegue desenvolver isso em você mesmo e estimular isso na outra pessoa. No meu caso, aquela matéria de política não era obrigatória, eu puxei como eletiva. Não era uma coisa que nossa, isso é muito necessário para minha vida. Não, a aula era ruim e eu saí da matéria, foi só isso. Mas imagina você, se você está nessa matéria de pensamento político ocidental e a matéria é horrível, mas você precisa dela, porque você tem que passar por causa do seu currículo da faculdade. Se a matéria fosse obrigatória, o que você ia fazer? Você ia sentar e ia pensar, caraca, eu sou muito ruim em política, eu nunca vou aprender isso aqui. Eu sou muito ruim em história, eu nunca vou aprender isso aqui. Claro que não, porque isso não foca no resultado. Isso não foca na solução. E a sua mente, ela começa a ficar agitada, porque ela não consegue encontrar respostas. E aí ela te deixa ansioso, te deixa estressado, te deixa agressivo. E aí você começa a colocar a culpa nas outras pessoas. Mas agora imagina que você foi para a aula é ruim, você não entendeu o que o professor falou, mas você pensa assim, meu Deus, ok, a aula foi péssima, mas o que eu posso fazer para que essa aula e esse momento que eu estou aqui investindo no meu conhecimento, no meu aprendizado, possa ser melhor para mim? O que eu, Júlia, posso fazer? Eu poderia, por exemplo, escrever um e-mail diretamente para o professor e falar tudo o que aconteceu comigo, sem ser agressivo, sem falar que a aula dele foi ruim, simplesmente falando, olha, eu não entendi aonde você quis chegar com aquela aula. Você pode me dizer onde eu posso melhorar isso? Você pode me dizer o que você quis dizer com a aula brevemente? Porque aí eu vou reler os slides que você fez e eu vou me esforçar para entender o que você quis dizer. Porque quando você disse, não ficou claro para mim. Ninguém vai se negar a ajudar você se você disser que teve dificuldade, que precisa de ajuda. E sabe a mágica que acontece quando você faz isso? A sua mente, ela se acalma. Porque agora ela está procurando soluções a partir das ferramentas que ela tem internamente. Ela não tá focando no problema. Ela não tá, caraca, eu sou péssimo nessa matéria, não vou conseguir nunca passar. E aí a primeira prova já é dia 15, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Ela tá ali focando na solução.
Quando você foca na solução, a sua mente fica tranquila e o seu dia rende mais, porque você não fica pensando nos problemas um atrás do outro. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é simples. Você só precisa fazer perguntas certas para sua mente, que ela vai te ajudar a alcançar o resultado. Ela foi treinada para te proteger, e se você pede ajuda, ela vai te ajudar. Mas você precisa saber a maneira certa de pedir ajuda para sua mente e não ficar preso em prisões mentais, porque a sua mente não está tranquila. Então é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, imagina que você quer ter resultados incríveis, como falar inglês fluente, tocar violão, passar numa prova difícil, como o Enem, ou como um concurso público, ou fazer o seu dinheiro render. Você precisa primeiro ensinar a sua mente a ficar tranquila. Que você não vai aprender nada disso se a sua mente não estiver tranquila e confiante de que ela consegue. Você precisa primeiro ensinar como a sua mente faz isso. Sabe quando tem aquela parábola de que se você vai se afogar e tem lá os coletes salva-vidas, você coloca o colete em você primeiro, porque senão você vai matar você e outra pessoa? É exatamente isso. Se você não ajudar você, quem é que vai ajudar? Se você não ajudar a sua mente a atingir o melhor potencial dela, quem é que vai ajudar? O que os seus pensamentos dizem sobre você mesmo? Se você gravasse os seus pensamentos e depois passasse o dia inteiro escutando eles, o que eles diriam sobre você mesmo? Você confia no seu potencial? Você confia que a sua mente ela é capaz de ficar tranquila para atingir os resultados que você precisa hoje? De que maneira você pode exercitar a autoria na sua vida? De que maneira você pode exercitar a autonomia na sua vida? Você não é a sua mente. Você controla a sua mente. É diferente. Você acalma e dá tranquilidade para sua mente para que ela consiga os resultados e não o contrário. Você não fala para sua mente, eu quero resultado e depois acalma ela. Não funciona assim. Enquanto a sua mente ficar igual o Muckler do Dick Vigarista, sabe? Medalha, medalha, medalha. Ficar resultado, 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 emagrecer, emagrecer, emagrecer. Comer menos, comer menos, comer menos. Você nunca vai ter resultado. Você precisa primeiro acalmar a sua mente, que aí os resultados eles vêm. Certo? Então, a dica de hoje é exercite a autonomia e a autoria. Porque isso vai te trazer resultados incríveis. Eu sou uma pessoa que já usei isso e funcionou. Então, é só você colocar em prática. Bem na descrição desse vídeo, eu deixei um link para vocês acessarem um material com as chaves para você exercitar a autonomia, a autoria e o auto Google, que está no último vídeo. Se você não viu, corre lá para ver. Basta você colocar em prática. Certo? Então, até o próximo vídeo. E eu espero que vocês estejam com a mente muito mais tranquila. Até lá!